Deputados, Dr. Byron Haynes, também cumprimentá-lo. O novo banco e o Fundo de Resolução hoje têm cerca de 512 milhões de euros em litígio, 13% do valor do CCA. Isto demonstra que o Fundo de Resolução foi despertando para, aparentemente, alguns abusos no uso do mecanismo do capital contingente. A única entidade que eu julgo que até este ano não tinha visto isto era o Governo, que agora se mostra muito surpreendido e só por força da pressão da oposição neste Parlamento é que começou a despertar para o tema. Portanto, 512 milhões, 13% do CCA estão em litígio. Aquilo que já existia em Tribunal Arbitral e agora mais os 112 milhões de euros do valor que não foi pago este ano. A primeira questão que eu gostava de lhe colocar tem a ver com o cumprimento dos rácios de capital. O novo banco anunciou, neste novo litígio que abriu com o Fundo de Resolução, que em causa poderá estar o cumprimento dos requisitos de SREP. E aquilo que eu lhe pergunto é, independentemente disso, tendo em conta as medidas de flexibilização do BCE para este ano, se, mesmo sem os 112 milhões de euros, o novo banco não continua a cumprir os rácios de capital. Okay, thank you. Muito obrigado. Uma vez mais estão feitas várias perguntas. Se eu não as responder a todas, por favor, peço que tenha a bondade de repetir a pergunta. Em primeiro lugar, fez referência ao acordo de CCA. Gostaria de sublinhar o papel do acordo de CCA. E estes não são os meus comentários, são os comentários do Tribunal de Contas e também do Banco de Portugal, dos reguladores, nomeadamente do BCE e da DGCOM. O CCA contribuiu para a estabilidade financeira. O meu segundo comentário diz respeito ao mecanismo CCA. O mecanismo CCA, como deverá saber, funciona da seguinte forma. Prevê-se que dê cobertura de perdas em relação aos ativos de junho de 2016. O pagamento CCA é conhecido como a condição de capital mínima, que são 12%. Atualmente era um número superior, era 13,5% no passado. E ter o valor do capital mínimo ou as perdas líquidas do CCA. Até ao fim de 2020, incluindo o pagamento de capital de 17 milhões, as perdas CCA são 3,7 milhões, de acordo com o comunicado de imprensa do Fundo de Resolução de sexta. Isto prova que o mecanismo CCA funciona e prova também que o mecanismo CCA faz a cobertura das perdas. Essas perdas são mais altas, mas o rácio de capital é o capital mínimo previsto nas condições. Fez bem referir os rácios de capital. Receberam ontem à noite que, de facto, o banco teve de ter uma declaração dos rácios de capital no seu comunicado de imprensa, porque 317 milhões foram recebidos em vez dos 400 e tal que tinham sido aprovados pelo Conselho de Ministros e documentados e cuja aprovação foi feita e a pagar pelo fundo. Estes 429 milhões foram integrados nos rácios de capital do banco no fim do ano, em 2020. Estes 429 milhões estão os rácios comunicados pelo banco. Os 112 milhões retidos significa que estes rácios de capital foram reduzidos para 10,9%. A necessidade de proteger
a integridade do acordo CCA, e eu demonstrei, bom, não eu, mas o acordo CCA contribuiu para a estabilidade financeira e tal é reconhecido por todos os stakeholders ou partes interessadas. Temos de proteger a integridade do CCA. O CCA tem sido a pedra basilar do capital no banco, como se sabe, durante os últimos anos. Por isso a questão não são estes 112 milhões, mas sim a proteção do CCA como instrumento do capital, tanto Respondeu atualmente cabalmente como à no futuro. pergunta que lhe fiz. Portanto, tendo em conta as medidas de alívio, eu pedia que não contasse, uma vez que não respondeu à pergunta, tendo em conta as medidas de alívio do BCE, cumpre ou não os rácios de capitais mínimos, mesmo com a transferência que foi feita pelo Fundo de Resolução? Esta é a pergunta que eu gostaria de ver respondida. Tendo em conta as medidas de alívio por causa da pandemia decretadas pelo BCE, com a transferência que foi feita, o novo banco cumpre ou não os rácios de capital que lhe seriam exigidos ao abrigo dessas medidas de alívio da pandemia? Yes, it fulfills the minimum capital Sim, ratios. cumpre os mínimos de rácios de Só capital. relembrar que o CCA é um acordo entre o Fundo de Resolução e a Nani Holdings, a Lone Star. Portanto, é um acordo entre privados, digamos assim, mas que os contribuintes estão a pagar. Perguntava-lhe também como é que se pronuncia relativamente ao comentário da Comissão de Acompanhamento do novo banco de 22/10/2020, que manifesta preocupação com o aumento de imparidades e a aceleração da constituição de provisões, com a consequente deterioração do capital do novo banco sem fundamentação. I'm not too sure which Não committee. tenho a certeza a que comissão é que fez referência. O que posso garantir é que todas as imparidades, provisões, ajustes das avaliações, de facto, se me permite, vou recomeçar. Uma das principais responsabilidades da equipa de direção do novo banco é uma gestão robusta e saudável, e uma das responsabilidades do novo banco, todos os anos, sem exceção, é demonstrar que os ativos e os passivos do banco estão devidamente avaliados e que existe liquidez suficiente e capital para exercer e implementar o seu modelo de negócio em Portugal. E esta é uma responsabilidade fiduciária e clara do novo banco, garantir que estes ativos são devidamente avaliados enquanto ativos, passivos. Também se me oferece referir que o novo banco não faz uma distinção entre os ativos CCA e não CCA. Temos um conjunto de políticas de contabilidade, de normas e procedimentos, e estes são aplicados aos ativos e aos passivos. E esses ativos e passivos, provisões, ajustes, vendas, não só passam pelo processo de gestão executiva rigorosa, também existe uma ordem estatutária que faz a revisão do balanço todos os anos e também semestralmente. Para além disso, temos o relatório de imparidades, que é um relatório anual que também é realizado pelo auditor e que é enviado para o Banco de Portugal. Devo também sublinhar o facto de algumas destas imparidades e provisões terem sido tornadas obrigatórias de acordo com o regulador em avaliações on-site, tanto realizadas pelo Banco de Portugal como o BCE em 2019, penso eu, e foi solicitado ao banco que incluísse mais 400 milhões, constituísse mais 400 milhões de provisões e imparidades nos balanços, dadas estas avaliações on-site.
Por isso, não há qualquer desacordo em relação às previsões de imparidades e à verificação cruzada dos auditores, dos reguladores, da administração e pelo Conselho Geral de Supervisão. Por isso, é um processo rigoroso para garantir que os ativos e passivos estão devidamente avaliados e registados. Eu volto a repetir, a Comissão de Acompanhamento, em 22 de 10 de 2020, manifesta preocupação com o aumento das imparidades e a aceleração da constituição de provisões sem fundamentação. Em causa está o Banco Económico, a venda ou a liquidação de operações em Espanha, uma revisão descendente dos créditos de 28 devedores. No relatório da Comissão de Acompanhamento, diz que o impacto na constituição da provisão do Banco Económico é de 254 milhões de euros. E a própria Ernst Young exemplifica este caso como um daqueles onde existe uma elevada subjetividade na determinação das imparidades. Portanto, aquilo que diz, em termos gerais... I think I've got the gist. Sorry, you meant the monitoring. Penso que consegui perceber é a Comissão de Acompanhamento. The monitoring committee is absolutely entitled. A Comissão de Acompanhamento They're an active member of the. fazem parte do Conselho Geral e de Supervisão, foram nomeados pelo Fundo de Resolução para participar nestas reuniões do Conselho Geral de Supervisão. Penso que está a fazer a leitura de um dos seus relatórios anuais e o processo que seguimos é um processo muito rigoroso e não há qualquer dúvida em relação às imparidades e provisões registadas nas demonstrações financeiras do novo banco, que foram aprovadas pelos GSP, foram verificadas por auditores e também pelos reguladores. And they conclude that everything was fine. E chegaram à conclusão, estava tudo bem. Eu compreendo a sua tranquilidade de espírito, mas acredito que da minha parte, e talvez dos outros senhores deputados, não sei, essa tranquilidade não existe. A Ernst Young, auditor, diz que existe uma enorme subjetividade na definição da imparidade do Banco Económico. Não somos nós que dizemos. Portanto, em termos gerais, as suas afirmações podem estar corretas, mas se formos aos casos, encontramos casos em que assim não é. Mas eu não queria me debruçar, depois se quiser comentar a seguir. Também fazer uma pequena observação. O Tribunal de Contas pode ter dito que o CCA garantiu a estabilidade do sistema financeiro. Efetivamente, se nós despejarmos dinheiro para cima dos problemas, a estabilidade está sempre garantida. Não pode tirar a afirmação contrária. Isto é, não pode concluir que essa era a única alternativa que existia, porque até poderia existir outra. Uma outra pergunta que eu lhe gostava de fazer. Depois, se quiser, comenta estas afirmações. Ouvimos aqui, a semana passada, o antigo presidente da ASF, da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, e a atual presidente. Ambos disseram que o novo banco se desinteressou da gestão da GNB Vida, o que levou à perda de cota de mercado e à desvalorização de uma companhia que valia 400 milhões de euros, avaliada em 2017 e vendida por 123. Quais são os seus comentários a estas afirmações? The GMB Vida sale. A venda da GNB Vida, como bem sabe, foi um compromisso com a DGCOM e tinha de ser concluído até o fim do ano. Penso que concluímos esta venda em setembro. Sim, foi uma venda complicada. O banco seguiu um processo rigoroso para proceder à venda da GNB Vida. Claramente, este processo ficou conhecido, infelizmente, no mercado, antes do fecho da transação, e houve um intervalo bastante grande entre a especulação no mercado e o seu fecho. E tal dá aso à instabilidade.
para uma entidade jurídica como a GmbV Vida. Por isso eu compreendo os comentários que foram feitos na semana passada, na semana anterior, mas posso garantir que permanecemos focados para garantir que a GmbV Vida fazia parte do novo banco e disponibilizava os serviços e produtos aos nossos clientes. Aliás, até divulgámos um acordo com a GmbV Vida para garantir os serviços e produtos aos nossos clientes. De facto, é do melhor interesse nosso garantir que uma subsidiária e atualmente uma parte com a qual cooperamos ao nível da distribuição, por isso todos os esforços foram envidados e continuarão a ser envidados para servirmos os nossos clientes com os produtos e serviços que lhes foram prestados. Eu acho que a pergunta não foi respondida, pedia só para voltar a insistir. Dr. Byron Haynes, eu julgo que não respondeu à minha questão. As afirmações que foram feitas aqui a semana passada pelo atual regulador, atual presidente do regulador e pelo anterior presidente são gravíssimas. O que eles disseram foi que o novo banco se desinteressou da gestão da GNV Vida. O novo banco não acompanhou a valorização do seu ativo. E, portanto, isto coloca em causa uma gestão saio prudente na gestão dos ativos do próprio novo banco. E é este facto que deveria comentar e explicar, porque nós passamos de uma cota de mercado, salvo erro, dos 20% para algo de 2% ou 5%, sem explicação, tendo em conta que o novo banco era a única rede de distribuição da GNV Vida. I can only repeat what I've already said. Só posso repetir aquilo que já referi. A GmbV Vida fez parte da família Novo Banco até à venda e fazia parte dos interesses do Novo Banco e continua ainda a ser dos interesses do Novo Banco garantir que estes serviços e produtos são disponibilizados pela GmbV Vida à rede retalhista no passado e continuem a ser. Os comentários feitos na semana passada também diziam respeito à avaliação que foi feita pelo mercado, não tem nada a ver I think the comment said the non-appreciation of GMB Vida. de não ter havido uma valorização da BMV Vida. De facto, houve uma grande mudança no mercado e não podemos mudar a altura em que tivemos de dar cumprimento ao compromisso que tínhamos assumido com a DGCOM. Devo repetir que foi um bom membro da nossa família até à sua venda da BMG Vida, mas continuamos inteiramente focados para garantir que prestam os serviços e garantir os produtos à nossa rede antes e após a venda. As suas afirmações estão em contradição completa com aquilo que a Autoridade de Seguros e Fundos de Pensões e o seu anterior presidente aqui disseram a semana passada e não explicam como é que o novo banco não acompanhou, não se preocupou, não se debruçou sobre o modo como a GNV Vida era gerida e como é que conseguia angariar os seus clientes e vender os seus produtos. Portanto, o novo banco desinteressou-se, desvalorizou o seu ativo. É esta a conclusão que nós tiramos da audição e as suas explicações não se debruçam sobre isso. Faço-lhe uma pergunta também sobre o litígio com a Apax de 38,2 milhões de euros. O Fundo de Resolução não autorizou o acordo. Qual é o ponto de situação disto? First of all, I disagree with your Em comments. primeiro lugar, não concordo com os seus comentários, não foi isso que referi. Eu referi que tivemos uma gestão ativa e proativa da BMG Vida. Isso não está em contradição com as declarações que aqui foram feitas na semana passada. Em relação à Apax, em qualquer venda de um ativo, nós temos as garantias para qualquer venda de um ativo ou de uma carteira, ou seja, há uma negociação do que são essas garantias de acordo com um determinado calendário e em função de determinados assuntos.
Estamos a falar de um contrato normal, há um limite para esse contrato. Eu não tenho os pormenores aqui comigo, mas poderão ser disponibilizados e nada foi feito, ao contrário do normal contrato que é feito em termos de garantias e desta venda. Não me referiu qual é o ponto de situação deste litígio. I need to get back to you. That is not. Terei de lhe dar essa informação posteriormente. Não tenho esses pormenores. Luísa da Silva será a pessoa indicada para responder a essa pergunta. Portanto, não sabe. Não sabe. Muito bem. Uma última. Intervenção sem microfone. The current status of the reps and warranties. Não lhe posso dizer qual é a situação atual, nomeadamente os litígios que existem. Essa é a minha resposta à pergunta. Uma última pergunta, e é algo que nunca foi falado até hoje, mas que é algo muito significativo e que demonstra o modo como o banco é gerido. Em 2018, até dezembro de 2018, o novo banco tinha 885,9 milhões de euros em depósitos chamados de contas poupança programada, que garantiam aos clientes um determinado juro. Estes depósitos deveriam vencer-se entre 2023 e 2025. O novo banco celebrou acordos com os clientes, pagando antecipadamente compensações no montante desses juros que estavam acordados para antecipar os prejuízos relacionados com estes depósitos, atendendo às taxas atuais de mercado. E, portanto, eu gostava que me explicasse como é que esta deliberação é compatível, esta decisão de gestão do novo banco é compatível com uma gestão sem prudente, qual é o racional económico na antecipação dos prejuízos e a conclusão final é se o objetivo não foi levar isto ao mecanismo de CCA. E já agora eu gostava de saber quanto é que foi imputado, seja pelo prejuízos do CCA, se estivessem esses depósitos aí abrangidos, seja pelas necessidades de capital, quanto é que resultou daqui em termos de necessidades de capital? Okay. We've got confirmation on the GMB Vida. Temos confirmação sobre a questão da GMB Vida. Não há qualquer litígio. E esta é a última informação que temos sobre essa questão. The CPP, so apologies. Em relação ao CPP, o produto CP é um produto que foi introduzido no banco antes de 2017. Para ser claro, não estamos a dizer que não cumprimos as nossas obrigações. Eu concordo que este produto vence em 2023, alguns anos, mas a grande maioria vence em 2023 e nós honramos todos os contratos. Mas o que fizemos foi evitar que os depositantes continuassem a fazer depósitos poupança todos os anos. E isto foi feito porque temos o direito legal de o fazer e, indo ao encontro da sua pergunta, estes depósitos têm uma taxa de juro extremamente elevada. E era isso precisamente que queríamos dizer aos depositantes. Sim, nós honramos o contrato, o depósito, que independentemente da data de vencimento, será honrado, mas não lhes vamos permitir depositar mais dinheiro para ter taxas de juros de 5%, 6%, etc., à custa do novo banco e à custa do capital CCA.
E fico muito satisfeito por ter levantado esta questão, porque foi essa a abordagem que seguimos, que lá está, observando todos os processos jurídicos necessários e contactámos todos os clientes. Tanto quanto temos conhecimento, os clientes compreenderam a abordagem que seguimos, que lá está, gostariam de ganhar mais juros, mas estamos a honrar os contratos originais, só não estamos a permitir mais depósitos à custa do novo banco e também do mecanismo CCA. Dr. Bairarenes, não respondeu à minha questão e eu explico-lhe porquê. O novo banco fez duas coisas nestes depósitos. Uma delas foi impedir novos reforços, que foi isso que acabou de explicar. E eu isso percebo. O que eu não percebo é como é que em 2018 anteciparam o vencimento destes depósitos, pagando compensações que só seriam devidas em 2023 ou 2025 ou ao longo do tempo até essa data. E a pergunta que eu lhe fiz foi, dos 885,9 milhões de euros, quanto é que foi resgatado até dezembro de 2018 e quanto deste valor é que impactou ou nas necessidades de capital ou no mecanismo de capital contingente? E uma última pergunta é se isto não foi uma decisão para poder utilizar o CCA. I don't know all the details with various Não tenho conhecimento de todos os pormenores, mas devo ser uma vez mais muito claro. Não fazemos diferença entre os ativos CCA e não CCA, ou passivos CCA e passivos não CCA. Para nós, isto é um passivo e nem sequer está sob a alçada do mecanismo CCA, não é um ativo CCA. Por isso, não fazemos aqui uma diferença. O que fazemos é garantir todas as responsabilidades da administração e de garantir todos os meses, e sobretudo no final do ano, todos os nossos ativos estão devidamente registados, avaliados, temos capital suficiente e liquidez suficiente. E esta é a nossa responsabilidade fiduciária e não fazemos diferença. E não dizemos, aqui temos um ativo CCA, aqui não. Só temos um conjunto de políticas, normas e procedimentos contabilísticos. Dr. Bairarenes, registro que não respondeu à pergunta e registro outra coisa. Os juros, registro que não respondeu à pergunta. Imagino que os juros seriam pagos em 2022, 2023, 2024, 2025, 3%. Aquilo que o novo banco fez em 2018 foi pagar estes juros que se venceriam nestes anos em 2018. E não distingue o que é do CCA do que não é do CCA. Pois eu percebo que não distinga, porque pelo mecanismo da salvaguarda dos rácios de capital vai sempre buscar dinheiro ao CCA. Eu percebo isso. Obrigado. Sorry, I'm not too sure if there's a further question. Não tenho a certeza absoluta se entendi a pergunta. Quer fazer algum comentário? Look, I believe that I've answered the question. Eu penso que respondi à pergunta da melhor forma que me é possível. Eu não conheço todos os pormenores relativos a 2018. Posso certamente tentar disponibilizar os pormenores, mas não conheço todos os pormenores e dei-lhe a resposta que me é possível dar. Vamos entrar na segunda ronda. São 5 minutos.